Você não acha que a sua fala também acaba espantando turistas? Pelo menos todas as pessoas com as quais eu conversei a partir da repercussão que teve seu projeto manifestaram menos interesse em conhecer Santa Catarina, não mais. Isso não poderia trazer também um prejuízo... Oi? Qual fala exatamente? Qual fala o quê? Não entendi a pergunta. Você disse que a minha fala trouxe esse afastamento aí. Qual fala Você fez uma fala que, geral, inclusive... ou uma fala específica? Não, eu acho que teve uma fala específica sua, na qual, inclusive, salvo engano, o seu partido suspendeu ou fez algum tipo de... te deu algum tipo de punição em função da fala que você fez sobre paraenses, dizendo que paraenses são lixo e tudo mais. Então... nesse momento específico desta fala, junto com o projeto, não pode terminar prejudicando a cidade mais do que ajudando? Só uma questão porque isso é importante, né? Você viu aqui no debate, eu imagino que você tenha gastado pelo menos 5 minutos ali no meu Instagram pra ver realmente quais foram as minhas falas. Em qual fala eu disse que o paraense é um lixo? Tem uma fala de uma live sua onde você fala isso. Que o paraense é um lixo? Você pode me mostrar aí? Eu posso pesquisar aqui novamente e trazer... Eu falei que o paraense é um lixo ou que o Pará é um lixo? Posso verificar. Você deve saber melhor do que Exatamente, eu. Exatamente, eu falei que o Pará é um lixo. Certo. Não falei que o paraense é um lixo. E é justamente essa... Mas quando você diz do Pará, você diz do território do Pará? Vou chegar lá. E justamente quando as pessoas utilizam essa narrativa falsa de que eu falei que o paraense é um lixo, é que eles me colocam a pecha de nazista, de xenofóbico, e que a minha noiva recebe ameaças de morte. E que eu recebo ameaças de morte falando que vão me decapitar e mandar a cabeça pra minha família. É justamente sobre essa narrativa falsa que a gente tá falando aqui, porque em nenhum momento eu disse isso. Eu acho que isso tá pacificado, a gente não vai ficar nessa questão de, meu Deus, ele chamou que o paraense é um lixo, porque isso não aconteceu. Por quê que eu falei que o Pará é um lixo? Por uma questão muito simples. Pra utilizar dessa pauta, que é uma pauta, obviamente, polêmica, pra denunciar várias coisas, como, por exemplo, o Pacto Federativo e a má gestão absurda que existe na região Norte e Nordeste. Mas eu já vou entrar nessa questão, antes eu vou voltar pra questão da quantidade de pessoas e circulação que gera desenvolvimento econômico. Veja, isso aí é algo que, de novo, se alguém que gastasse um tempinho no meu Instagram e estivesse vendo o que eu estava falando, iria notar que eu várias vezes falei que, olha, migração é positiva. O autor que eu estou utilizando para falar de urbanização é o Edward Glaeser, um melhor economista urbano do mundo sobre isso, professor em Harvard, e ele é completamente a favor, né, da questão da migração, porque existem diversos estudos, como você mesmo trouxe aqui, de uma correlação muito forte entre densidade e renda per capita. Então, toda vez que a gente vai olhar locais, regiões com uma densidade muito alta, a gente vê que existe sempre crescimento econômico. Afinal, se a gente for ver qual que é o modelo de crescimento econômico clássico, que é o modelo do Solow, é basicamente 3 elementos. Um é trabalho, outro é capital e outro é produtividade. E óbvio, se PIB é uma medida de produção, logo, mais gente produzindo vai produzir mais. Isso é evidente. Então, sim, densidade traz crescimento econômico e esse é algo que eu quero que aconteça. Eu quero que Santa Catarina cresça economicamente, eu quero que cresça em termos de população, porque isso traz crescimento econômico, traz desenvolvimento econômico. Então, sim, eu quero que isso aconteça. Agora, qual que é o ponto? Eu quero que isso aconteça de maneira ordenada. Porque, da mesma forma que o Glaeser traz que densidade gera desenvolvimento econômico, ele também traz que a falta de capacidade do setor público é o grande responsável pela urbanização fracassada que a gente tem ao redor do mundo inteiro, principalmente nos países de terceiro mundo. Né? Então, e aí quando a gente olha para o Brasil, a gente vê exatamente isso. A gente vê, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro. Né, tem a segunda e a terceira maior renda per capita do Brasil. Justamente porque são locais ali muito densos, né? Tem uma produção econômica intensa. Mas são locais perfeitos para eu falar justamente disso que eu tô falando aqui, porque talvez são os 2 maiores exemplos de urbanização fracassada que a gente tem no Brasil. Então, assim, o avanço da iniciativa privada, ele aconteceu em São Paulo e no Rio de Janeiro. As pessoas realmente geraram mais riqueza. O Estado realmente ficou mais rico. A renda per capita aumentou. Mas a urbanização foi completamente fracassada. O setor público não conseguiu acompanhar o avanço do setor econômico. E aí, o que aconteceu? A gente tem as diversas externalidades negativas referentes a isso, que daí é congestionamento, é segurança pública, é favelização, é pressão no serviço público, é UBS lotada, é falta de vaga em creche. É todas essas situações que eu, como um vereador de Joinville, tô vendo que tá acontecendo na minha cidade e é o que eu quero impedir. É basicamente isso. E assim, eu não tô botando aqui o controle migratório como uma bala de prata. Agora a gente resolveu a situação. Né? Essa lei de registro habitacional aí, ela é a bala de prata pra gente resolver o problema da urbanização no Brasil inteiro. É claro que não. Urbanização se faz com gestão pública de qualidade, capacidade de investimento e etc. Agora, é um recurso a mais. Essa lei de registro habitacional que eu estou propondo como controle migratório é um recurso a mais que o poder público vai ter para justamente poder fazer um controle migratório. E assim, eu acho que uma questão é muito evidente que assim, isso acontece na Alemanha, que é o centro de direito constitucional no mundo. E aí as pessoas querem me taxar como nazista, como se isso fosse, meu Deus, é um negócio de extrema direita. Pelo amor de Deus, existe um país mais democrático liberal aí que a Alemanha? Provavelmente existe, mas assim, é uma referência, né? É uma referência. A Alemanha é uma referência disso. Por que você escolheu, como você mesmo disse, e aí eu vou partir das suas palavras,
mais uma ferramenta de comunicação, na verdade, porque o seu projeto, ele é, antes de tudo, inconstitucional. A gente pode falar disso. E depois, além disso, ele tem um vício de iniciativa, porque você é vereador e está querendo legislar nacionalmente. Então, para início de conversa, a probabilidade que o seu projeto tem de ser aprovado dentro da Câmara de Joinville e passar a ser viabilizado é absolutamente zero. Tá? Então, isso para mim é um fato. Não seria mais adequado, se você está preocupado com o tema, trazer políticas públicas que de fato resolvam o problema? Como eu te falei, você vai trazer aqui um problema econômico, o seu discurso tá nitidamente reduzindo o número de pessoas que têm até uma certa favorabilidade a Santa Catarina, ou seja, você está tirando empregos de Santa Catarina, com um discurso de controle migratório que penaliza economicamente o Estado e o município, tendo diversas outras formas de trabalhar isso, que não estão no seu projeto, não estão no seu discurso e não estão nas suas propostas. O principal motivo, e é justamente o motivo pelo qual a gente começou a levantar esse debate antes de sequer protocolar a lei, é porque o maior motivo é justamente para gerar esse debate. Controle migratório é algo que acontece ao redor do mundo inteiro. Né? Vários países têm vários modelos de controle migratório, inclusive eu nem tô batendo o pé aqui falando, olha, o meu modelo de controle migratório é o certo. Não, a gente pode discutir outros modelos. Controle migratório é algo que existe ao redor do mundo inteiro. Dentro do próprio país? Dentro do próprio país. Né? Que mundo inteiro que tem controle migratório? Você tem na Europa, você tem mecanismo... Não tem. Me diz qual é o país. Você tem mecanismo... A China tem. Não, mas a China não fica na Europa, né? Calma, eu falei ao redor do mundo inteiro. Na Europa tem controle migratório interno. A China faz parte do mundo, né? Calma. Você falou. Tem controle migratório interno dentro do país. Eu tô te perguntando onde. BMG, correto? Eu tenho uma informação aqui sobre isso, que eu pesquisei aqui. Na Alemanha, a principal lei relacionada a registros habitacionais é a lei BMG, que é a Bundesmessgesetz, que obriga todas as pessoas a registrarem a sua moradia no órgão local de registro em até 2 semanas após a mudança de residência. Além disso, existe a lei para registro imobiliário, GBO, que regula o registro de propriedades e terrenos no livro cadastral. Isso aí está condicionado, essa lei de registro habitacional, ela está condicionada ao acesso a alguns serviços públicos e também a multa. Se a pessoa não faz o registro em até 14 dias, ela é notificada e ela pode ser multada por isso. E o motivo pelo qual a gente não protocolou o projeto ainda é porque a gente está debatendo justamente qual é a sanção justa. E de novo, né, tipo assim, se você tivesse gasto 5 minutos no meu Instagram, você veria que eu não protocolei essa lei em Joinville. Aliás, como eu disse, eu nem protocolei ela ainda. Eu fui até Brasília, justamente, articular com o deputado Kim Kataguiri, para que essa lei seja aprovada a nível federal. É uma lei de registro habitacional nacional, não vai ter só em Joinville. Porque eu acho que, inclusive, por exemplo, a Paraíba é o 4º estado que mais recebeu o fluxo migratório. E é um estado que tem uma condição de urbanização muito pior do que Joinville ou que o estado de Santa Catarina inteiro. Então é o estado que provavelmente iria se favorecer dessa lei, que é a Paraíba. Agora, políticas habitacionais, obviamente, deve ser o centro de debate quando a gente vai falar de conter favelização. E isso acontece em Joinville, por exemplo. A gente tem programas habitacionais, a gente tem regularização fundiária, a gente concedeu, inclusive, mais de 6 mil títulos de propriedade ano passado. Agora, qual que é o nível de organização dos outros municípios, das outras regiões ao redor do Brasil inteiro, inclusive, para fazer essa urbanização decente? Para fazer essa urbanização perante o crescimento populacional de maneira decente. Né? Então, e aí a gente volta para outra questão que eu tava falando. Política habitacional é política que precisa de capacidade de investimento. Só que se a gente for ver o que aconteceu com o Brasil desde pelo menos a década de 80, a gente vê uma capacidade de investimento que vem se esvaziando cada vez mais. É um estado muito caro para um país emergente, com gasto público de baixíssima qualidade. E aí, voltando, além da fragilidade da economia nacional e da incapacidade que a gente tem em termos de investimento para expandir o setor público e conseguir fazer essa urbanização de maneira decente, a gente ainda tem um pacto federativo penalizando os estados do sul, do sudeste, né? Então, o ponto é esse. Tem que fazer política habitacional? É óbvio que tem. Agora, com que dinheiro? Esse é o ponto. Com que dinheiro? Certo. Aí você pergunta com que dinheiro, e aqui eu tô com o seu projeto de lei, tá, Matheus? No seu projeto de lei, você decreta a instituição do Registro Nacional Habitacional. Isso vai gerar um custo burocrático, concurso público, corpo. Concurso público? Sim, necessariamente. Você tá criando uma obrigação pública. Não. Você vai fazer isso com o privado? Eu delimitei aí como que vai ser regulamentado? Não, mas como é que você vai fazer uma regulamentação sem corpo de funcionário para executar essa regulamentação? Você pode fazer com agentes administrativos que já existem na própria prefeitura. Quem? Você já foi ver máquinas de prefeitura? Você já caminhou pelo Brasil? Você sabe como é que é a estrutura de prefeitura? Então você sabe que a prefeitura não tem estrutura de gente para fazer esse tipo de coisa. E que para executar essa política que você está propondo, vai aumentar significativamente o custo público brasileiro, que segundo você é um problema. Vai ter custo de fiscalização, vai ter o custo da pessoa que vai ter que receber esse tipo de notificação, vai ter o custo de ir até o local, tem o custo logístico, tem o custo... diversos custos envolvidos nesse processo. Agora, você quer comparar o nível de investimento, de política habitacional, de construção de casa, de financiamento de construção de casa, toda a regularização fundiária que prevê todo o investimento da infraestrutura urbana, conseguir avançar para esses aglomerados, né, que o IBGE chama de aglomerados subnormais, comparado com o registro habitacional?
com algo que pode ser feito de maneira digital, com algumas diligências aqui e ali, isso é irrisório, velho. Isso é irrisório. Como que é irrisório, Matheus? Quantas pessoas se mudam de cidade todo ano no Brasil, Matheus? E aí você isso não é irrisório, são milhões de pessoas, Matheus. Você quer comparar uma simples fiscalização de registro habitacional... Não é uma simples fiscalização. Construir casa pra toda essa galera não é uma e levar... É óbvio. Quantos municípios existem no Brasil, Matheus? Mais 5 mil, e aí? Mais 5 mil, quase 6 mil. Mais 5.800 municípios. Sim. Você quer criar estrutura dentro de 5.800 municípios e você acha que esse custo vai ser baixo? E você acha que esse custo é uma alocação de recursos melhor do que a alocação de recursos em habitação, que é o que de fato resolve o problema? Eu tô conseguindo fazer uma pessoa aqui que é progressista falar que a gente não deve ter mais gasto público. A única coisa que eu quero é que o cara que tá migrando, que sai do estado dele, ele venha pro meu estado migrar com dignidade, que ele possa chegar lá e ter acesso ao serviço público decente, que ele possa chegar lá e a UBS não vai estar superlotada, que ele possa chegar lá e o congestionamento não vai estar um absurdo. Né, que ele possa chegar lá e não vai ter várias áreas de habitações irregulares controlada pelo crime organizado. Esse é meu único desejo, cara. Eu tô botando em pauta aqui um mecanismo de controle migratório que existe aí, como eu disse, desde a Alemanha, que é o centro do constitucionalismo global, até um país ditatorial como a China, com um investimento público muito mais baixo comparado a programas habitacionais. Vamos lá, cara. Vamos lá. Você sabe que é simplesmente uma birra, né? Porque o que eu tô propondo aqui não é nada demais. O que eu tô propondo aqui é uma lei de registro habitacional. É o que eu tô falando aqui é ciência. Não, vamos lá. Eu tô falando que você cria um projeto e isso vai gerar um custo de logística, burocrático, documental, humano, financeiro. Você disse aqui que de estruturas da maioria dos municípios que não tem como controlar isso. Você disse que gestão pública é ciência, correto? Sim. Ciência é feito com base em evidência, certo? Correto? Com que evidência você tem que essa é uma má alocação de recursos? A evidência que mostra que o que resolve de fato o problema de favelização no mundo é investimento em habitação. E nisso você, inclusive, já concordou. Quando eu vejo que a minha cidade não tem capacidade de investimento suficiente para expandir o serviço público e absorver todo esse fluxo migratório. E aí eu te pergunto, olhando para esse cenário, onde a gente não tem capacidade de investimento suficiente para expandir o serviço público, a ponto de absorver todo esse fluxo migratório e dar uma qualidade de serviço público decente para o migrante que está vindo, decente para o belenense que está saindo de favela de palafita e vindo para Santa Catarina buscar uma vida melhor, como é que eu garanto o serviço público de qualidade com um país que está esvaziado de capacidade de investimento, num estado que é penalizado pelo Pacto Federativo e que não vai ter essa capacidade de investimento suficiente para expandir o serviço público? Isso é um fato. Isso é um fato. A gente não tem capacidade de investimento. Vamos lá, a gente concorda com isso também. A gente não tem capacidade de investimento para expandir o serviço público na velocidade necessária para absorver toda essa população. Discordo, acho que temos, mas conclui seu raciocínio. Beleza. Mas vamos lá, você falou que não falou nada contra as pessoas, né? Contra o Nordeste, que você foi... Por que o seu partido, o União Brasil, entrou com uma representação com você, pedindo sua expulsão, cancelamento da sua filiação? Porque no último dia 25 de agosto, durante sessão da Câmara Municipal de Joinville, foi registrado em ata e em vídeo que você afirmou que Santa Catarina vai virar um grande favelão, caso não restrinja o fluxo migratório proveniente do Norte e no Nordeste, chegando a qualificar o estado do Pará como um lixo. Seu partido mentiu, Matheus? Sim. Seu partido mentiu. Você vai recorrer e isso não existiu. Não. Essa fala não existiu. Não. Se as pessoas agora forem buscar essa fala na internet, ela não existe. Não existe. Vamos olhar muito bem aquilo que tá dito aqui, que você acabou de recitar. Que Santa Catarina vai virar um grande favelão se a gente não controlar o fluxo migratório do Norte e do Nordeste. Eu nunca disse isso. Eu disse que Santa Catarina vai virar um grande favelão se a gente não conseguir ter um controle do fluxo migratório, ponto. Até porque a maior parcela de imigrantes que a gente tem para Santa Catarina continua sendo paranaenses, paulistas e gaúchos. Agora, o que tem de novo nesse censo migratório? É que antes os estados do Norte e do Nordeste, eles não apareciam. E aí o Pará, que ele nem aparecia no top 10, ele direto foi pra 4ª posição, né? Então, tá tendo um novo fluxo migratório vindo do Norte e do Nordeste. Agora, em nenhum momento eu disse que a gente tem que controlar o fluxo migratório do Norte e do Nordeste. Eu disse que a gente tinha que ter um controle migratório, apenas. Senão, a gente ia virar um grande favelão. E é o que tá acontecendo. Santa Catarina, do censo de 2010 pro censo de 2022, aumentou em 44% o número de favelas. E a gente está falando do estado que possivelmente tem a máquina pública mais organizada do país. Tem os serviços públicos que são prestados e organizados da maneira mais eficiente do país. E mesmo assim é um estado que aumentou em 44% pessoas morando em favelas. Isso demonstra o ponto de que, mesmo em Santa Catarina, que a gente tem uma gestão pública um pouquinho melhor do que no resto do Brasil, ainda assim a gente não está dando conta de conter a favelização. E isso é horrível. E se continuar com o seu projeto, vai continuar não dando conta da favelização, porque o seu projeto não resolve a favelização. Eu concordo. Agora, eu acho que é um recurso a mais que a gente tem pra conter a favelização. Ponto. A enorme parte, eu diria que 95% dos municípios brasileiros
não tem capacidade de gestão para executar algo desta forma. E mais, isso aqui é absolutamente, é muito fácil de fraudar. Como se frauda, por exemplo, a questão do Airbnb em Nova York, que foi proibido. Não, beleza, olha só, por exemplo. E aí, se alguém conseguir um certificado qualquer, que tá na casa de alguém, beleza, ela pode morar. Só, você criou o custo, você não resolveu o problema, mas você conseguiu criar a sua peça de comunicação, entende? A gente tá tendo vários exemplos de fraude no cadastro único pra ter a concessão do Bolsa Família. Vão acabar com o Bolsa Família? A sua fala sobre o Pará é extremamente xenofóbica. A sua fala que, mesmo sabendo que a maior parte do fluxo de pessoas que vem do Rio Grande do Sul, que vem de estados do Sul, que vem de São Paulo, que vem do Rio de Janeiro, que vem de outros lugares, e não vem de forma majoritária do Norte e do Nordeste, ao atribuir o problema ao Norte e ao Nordeste, você está sendo xenofóbico. Então você tá concordando com a mídia aí, velho. Parabéns. Você falou, olha, não sou a mídia. Aí você fala, você e olha, quer você forçar algo pra que você quer que saia da minha boca. Você quer que eu te chame xenofóbico? Você foi xenofóbico quando você disse que o Pará é um lixo. Pronto, você tem o corte que você queria pra rede social. Cara, eu não queria corte nenhum. Eu queria saber qual que é a sua opinião. Simplesmente isso. Eu falei que o Pará era um lixo. E nessa mesma fala eu disse, o Pará é um lixo. Obviamente não estou falando dos paraenses, e sim da forma como o estado é governado e foi destruído pelos governadores de lá. Você sabe muito bem que o Pará é governado pelo Helder Barbalho e pela família Barbalho há mais de 40 anos. Né? Aliás, desde a década de 60 é governado por essa família. E a gente tá falando de um estado onde a sua capital é 57% favelizada. É a capital mais favelizada do país. 57% da capital é favelizada. Eu falei justamente sobre todas essas questões porque militantes do MBL de lá vieram me falar, olha, eu moro aqui nessa região favelizada, com os ribeirinhos, e os ribeirinhos, o ganha-pão dele com o rio aqui, mas o rio dele tá cheio de merda, porque não tem saneamento básico, porque a gente mora na favela. Essa lógica da política brasileira de manter os estados do Norte e do Nordeste na pobreza. A sua proposta caminha na direção oposta. Por quê? Porque burocratiza, porque gera custo, porque tem perda econômica ao diminuir esse fluxo migratório. Porque o seu estado, Matheus, sofre hoje com déficit de mão de obra, que está em outras unidades da Federação Brasileira. E você está querendo dificultar essas pessoas de irem para o seu estado. Não. Você está propondo algo que, no final das contas, vai ser pior para a industrialização do seu estado. Deixa eu falar meu ponto aqui, depois você traz evidências. Olha só, eu quero evidências de que a lei de registro habitacional impede crescimento econômico. Matheus, essa evidência, você sabe que não vai existir. E você sabe por que não vai existir? Porque isso aqui não está aplicado. Como é que eu vou ter evidência de algo que não é aplicado? Isso é aplicado na Alemanha, por exemplo. O que eu tenho de evidência? Eu tenho de evidência. Isso é aplicado na Alemanha, isso gerou. Eu tenho evidência aplicado na Alemanha. Você me pede a evidência e deixa eu falar a porra da evidência. Você não tá falando, cara. Ou você não deixa eu falar a evidência. Você não tá falando. Então eu não falo mais. Você acabou de falar que não existe a evidência. Você quer só lacrar pro seu público? Você só lacra pro seu público. Você tá falando que não existe a evidência. Todas as vezes que vocês são confrontados com dados e com ciência, vocês partem pra interrupção, pra gritaria, pra briga. Eu tô interrompendo? Pelo amor de Deus, olha quantas vezes você me interrompeu aqui. Você pede pra eu trazer evidência. Eu começo a falar as evidências. Retomar, aí você fala que essa evidência não serve porque essa evidência não fala do seu projeto. Sim. E não vai falar do seu projeto porque o seu projeto não tá implantado, Matheus. Mas me mostra. Então, pelo amor de Deus. A gente tem uma experiência ocorrendo, porque eu trouxe, que é, por mais que você fique aí falando, é o modelo chinês, eu já trouxe aqui várias vezes pra você, que é o modelo alemão, que a gente baseou na lei ali BMG, que a gente trouxe, que é a lei alemã de registro habitacional, e eu quero que você me traga a evidência, porque você é o cara dos dados, né? Então eu quero que você me traga a evidência de que a lei... Claro que não, eu tô falando que você se bota como um cara superior. Sim, porque você se bota como um cara superior, porque, meu Deus, eu sou cheio das evidências, sendo que qualquer debate... E eu trouxe aqui voz da minha cabeça. Não, qual foi a voz da minha cabeça? É mentira que a gente... É mentira então que o Eduardo Glazer, que é o maior economista urbano do mundo... Nenhuma evidência científica e você tá dizendo, você tá interrompendo, eu posso interromper também, pô, é um jogo que eu posso jogar tranquilamente. É mentira. Eu não tenho nenhum problema com isso. É mentira. Se você quiser me interromper sempre, eu posso te interromper sempre. Entende? E aí você tá me dizendo aqui que eu tô impedindo a livre circulação. Mas eu tô falando pra você que eu quero que as pessoas migrem. E aí, qual que é o ponto? Você estabelecer um requisito pra essa migração não é você impedir a migração. Quando eu falo que você tem que ter uma carteira nacional de habilitação pra dirigir, eu não tô impedindo você de dirigir. Eu só tô botando um requisito pra você dirigir. E é isso que eu tô fazendo. Um requisito, que é uma lei de registro habitacional, para que essa migração aconteça e a gente dê tempo do setor público se organizar e conseguir expandir o serviço público a tempo suficiente e conseguir absorver esse crescimento populacional. E aí sim, a gente conseguir ter crescimento econômico decente e uma infraestrutura urbana decente. Até porque favelização não traz só uma série de pressões, por exemplo, no serviço público de segurança.
né? Porque, obviamente, quando a gente tá em favelização, a gente tem uma área ali de habitações irregulares, onde o Estado não entra, e quem entra é o crime organizado e domina aquele território e faz aquelas pessoas refém ali do crime organizado, né? Tendo que pagar taxas ao crime organizado, né? A taxa da net, a taxa do gás pro crime organizado. Mas, além disso, essas áreas, elas também geram pressão na saúde pública, por exemplo, né? Existem dados, por exemplo, da Prefeitura do Rio de Janeiro, que mostram uma comunidade específica lá do Rio teve 11 vezes mais casos de tuberculose do que a média nacional. Ou seja, a favelização ela também gera uma pressão muito grande em cima de outros setores do serviço público. E o que eu tô fazendo aqui, de novo, não é impedir a livre circulação, é botar um requisito para essa livre circulação. Assim como a gente tem um requisito para dirigir, assim como a gente tem um requisito para ter garantia dos direitos aqui no território nacional. É simples, é simples. Gostou desse vídeo? Se inscreva em nosso canal e nos ajude curtindo e compartilhando.